partir de agora, no ar, mais um campeão de audiência. Em um programa feito especialmente pra você. Aumente o som. Aumente o som. E vem pra festa com a gente. Contagem regressiva. 5, 4, 3, 2, 1. Começa agora. Fala pra mim. Rádio Cultura FM 107,5. Com Dr. Emerson. Educação, saúde e cidadania em primeiro lugar. O programa Fala Pra Mim é dedicado a todas as pessoas, preferencialmente aos pobres, e em todas as suas lutas, conquistas e direitos. Os pobres sempre foram maioria, mas os pobres também sempre foram dominados pela grande minoria que detém o poder econômico. Mas essa realidade precisa e deve mudar. Para tanto, basta que você adote os seguintes princípios para nortear a sua vida em sociedade. O princípio da destinação universal dos bens, o princípio da solidariedade, o princípio da subsidiariedade, o princípio do bem comum e o princípio da dignidade da pessoa humana. Simples assim. Muito boa tarde, queridos irmãos, irmãs, ouvintes da Rádio Cultura e seguidores do canal do YouTube Dr. Emerson Sergipe, do canal do Instagram Dr. Emerson Sergipe. A partir de agora vou falar para você o que você só ouve aqui no programa Fala Pra Mim, Educação, Saúde e Cidadania. Eu sou o Dr. Emerson e estarei com você até às 15 horas na apresentação de mais uma edição do programa Fala Pra Mim. Meus cumprimentos para toda a equipe do programa, o Félix Ney Souza, o Digenal Alves, o Dr. Antônio Joaquim, o Carlos Miguel, o Salvador e a Núzia Costa. Com certeza, todos estarão na audiência do programa Fala Pra Mim. Cumprimentamos também aos amigos da Rádio Cultura que fazem a sonoplastia do programa Fala Pra Mim. Sempre lembrando que o programa é um oferecimento da Clínica Dermoestética. Com uma trajetória de 30 anos, a Clínica Dermoestética é referência em Aracaju e região quando o assunto é cuidado com a pele e bem-estar. Sob a direção do Dr. Emerson, a clínica oferece uma gama completa de serviços que vão desde a dermatologia clínica até procedimentos estéticos avançados, tratamento dermatológico, cirurgias dermatológicas, acompanhamento nutricional, cirurgia plástica e muito mais. Estamos situados na Avenida Engenheiro Hernan Centurion, 540 Jardim, com os telefones 999457211 ou 32137560. Dermoestética, sempre acompanhando os avanços da dermatologia. O programa Fala Pra Mim também é um oferecimento da Apis Tecnologia e Comunicação Condominial. Conheça a Apis Tecnologia, segurança e inovação para o seu condomínio ou empresa. A Apis Tecnologia é referência em solução moderna para segurança e gestão condominial em todo o Brasil. Uma empresa genuinamente sergipana com diversos serviços: portaria remota, monitoramento completo à distância, portaria smart, a evolução de uma portaria com sistema automatizado inteligente, controle de acesso, entrada e saída de moradores, visitantes e veículos com muito mais controle e interfone virtual. Com a Apis, a comunicação entre moradores, visitantes e a portaria acontece direto pelo celular. Estamos situados na Avenida Governador Paulo Barreto de Menezes, número 682, aqui na 13 de julho. Apis, tecnologia e inovação na palma da sua mão. O programa Fala Pra Mim também tem o apoio cultural do Conselho Nacional do Laicato do Brasil na Arquidiocese de Aracaju.
No programa de hoje teremos o nosso editorial. Vamos conversar sobre a lógica da ação coletiva. Onde estamos falhando? Né? Qual a consequência, né, dessa falta de ação coletiva por parte da sociedade? E também vamos ter as dicas de educação, saúde e cidadania. Vamos conversar na dica de saúde sobre uma estratégia alimentar para a prevenção da osteoporose e vamos aprofundar a discussão sobre educação em cidadania com um tema abordado a partir da leitura do livro do Mancur Olson, A Lógica da Ação Coletiva. E para você participar do grupo de WhatsApp do programa Fala Pra Mim, envie uma mensagem para os números 999826704, 999826704, 999569454, 999569454, solicitando a sua participação. Também é importante o fortalecimento dos nossos canais de YouTube e Instagram DR Emerson Sergipe. Peço que vocês se inscrevam, curtam, compartilhem. Todos os programas Fala Pra Mim, todos os podcasts Fala Pra Mim ficam salvos em nosso canal de YouTube. Você pode rever, compartilhar, mas importante, se inscreva em nosso canal, solicite, peça aos seus amigos, amigas e familiares que também se inscrevam em nosso canal para que a gente possa fortalecer esse canal enquanto trincheira na luta pelo bem comum e pela dignidade das pessoas. A partir de agora, em nome de todos os ouvintes do programa Fala Pra Mim, teremos o nosso editorial. Fala Pra Mim. Fala Pra Mim. Editorial. Meus amigos e minhas amigas, dizem que nunca estivemos tão conectados. Mas será que estamos mais organizados? Em 1965, o economista Mancur Olson mostrou que indivíduos racionais tendem a não agir coletivamente quando podem se beneficiar do esforço alheio. É o chamado efeito carona. Hoje, nas redes sociais, vivemos algo semelhante. Curtimos uma causa, compartilhamos uma hashtag, sentimos que participamos, mas participação digital não é necessariamente ação coletiva. Os algoritmos priorizam aquilo que provoca emoção, indignação, medo, entusiasmo. A política vira fluxo, a mobilização vira tendência e a tendência dura até o próximo assunto viral. Enquanto isso, grupos organizados, econômicos, corporativos, ideológicos, continuam atuando com estratégia e permanência. Talvez o desafio do nosso tempo não seja apenas falar mais, seja organizar melhor. No programa de hoje vamos refletir, em nossa dica de cidadania, sobre como podemos nos organizar enquanto sociedade constituída principalmente por pessoas empobrecidas e que precisam agir sempre na perspectiva da busca do bem comum, na busca de tudo que é bom para todos. Então precisamos transformar emoção em estrutura e recuperar a capacidade de agir juntos para além da tela e pelo bem comum. Pense nisso.
E a partir de agora, em nome dos amigos Batista, lá no Siqueira Campos, do Jorge, lá no Santa Lúcia, do Carlos Alberto e da sua esposa, lá no Orlando Dantas, do amigo Miguel, lá no bairro Cidade Nova, do Edson Leal e da sua mãe, Dona Luzia, lá no 18 do Forte, em nome da Dona Marlene, lá no Grajiru, e sua irmã Vitória, lá em Maceió. Em nome do meu amigo João Bosco Lima e da minha amiga, minha colega Cátia Machado Aguiar Lima, lá no São José. Também em nome do Márcio Giovanni, no Ponto Novo. Em nome da Valdileide Feitosa e seus filhos Marcos, Vinícius e Tainã, quero mandar também um abraço para o Écio e para sua esposa, Écio, que é aposentado do Banco do Brasil. Quero também cumprimentar a Jocilene, a Lúlia, a minha comadre Maria e o Gelson, todos lá no bairro Industrial. Teremos as nossas dicas de saúde, portanto, em nome e em simbolismo, representando todos os ouvintes do programa Fala Pra Mim, em nome desses amigos e dessas amigas que acabei de referir. Então agora vamos para a nossa Dicas de Saúde. Fala pra mim, dicas de saúde. E em nossa dica de saúde de hoje, conforme prometemos semana passada, que apresentamos aqui alguns conceitos sobre o que seria osteopenia, osteoporose, e prometemos que hoje faríamos a apresentação de uma estratégia alimentar completa para a prevenção da osteoporose. Então, no programa passado, falamos para vocês sobre o que é a osteoporose, o que é a osteopenia. E se você quiser rever, é só ir lá no canal do YouTube Dr. Emerson Sergipe e ver o programa sobre osteoporose. Se você não assistiu, você vai poder ver tudo que nós falamos sobre osteoporose. E se você assistiu, você poderá rever, você poderá fazer adições, você poderá compartilhar, encaminhando para pessoas, né, que também participam das suas redes sociais. Então, no programa de hoje, vamos discutir uma estratégia alimentar. Como nos alimentarmos no sentido de termos a quantidade de cálcio necessária e essencial, importante, para que a gente possa proteger os nossos ossos. Portanto, meus amigos e minhas amigas, uma estratégia alimentar eficaz para a prevenção da osteoporose precisa ir além do cálcio isolado. Isso porque o osso é um tecido metabolicamente ativo e depende de um conjunto de nutrientes, depende de estímulos hormonais e mecânicos. Então, vamos primeiro fazer aqui uma referência de ótimos alimentos para ossos fortes, né? Alimentos ricos em cálcio. E vamos avaliar aqui em função da quantidade diária que nós obteríamos a partir da ingestão desses alimentos. Então, vamos começar fazendo uma relação aqui, citando vegetais. Então, nós temos couve, que uma xícara de couve cozida vai fornecer 26,8%, ou seja, mais do que um quarto da quantidade de cálcio que nós necessitamos ingerir por dia. Abóbora, uma xícara, né, com abóbora, vai fornecer, a abóbora no caso cozida, vai fornecer 8,4% do cálcio que nós necessitamos por dia. Brócolis vai fornecer, quando cozido, uma xícara, 6,2%, e aí nós temos diversos vegetais, né, vagem, cenoura, batata doce, que também fornecem o cálcio, né, só que em quantidades menores do que esses outros que nós já referimos. Com relação a fontes de proteínas, né, temos o tofu com sulfato de cálcio, que chega a ter meia xícara de tofu, 43,4% do cálcio que nós necessitamos. Então, veja, a gente se alimentando desse meia xícara do tofu
vai praticamente ingerir metade da quantidade de cálcio que nós precisamos por dia. A sardinha também é um alimento que tem muito cálcio, então é 35,1% da quantidade diária, uma lata de sardinha. Feijão também tem 24,4%, uma xícara, né, com feijão. O salmão, né, particularmente se ele vem ainda com alguns ossos, com algumas estruturas ali, nós vamos ter 13,4% da necessidade diária de cálcio com algumas gramas do salmão. Feijão também é importante, a soja, né? E isso vai diminuindo a quantidade em relação àqueles mais importantes que eu já falei. Quanto a nozes e sementes, né, que a gente pode ter na nossa dieta. Semente de gergelim, 1/4 de xícara de semente de gergelim ali na alimentação vai fornecer 35,%. As sementes de chia, 18%. Amêndoas, né, algumas amêndoas que a gente possa ingerir, vai estar fornecendo também cálcio. Então, é importante ter essa ideia e a gente ir analisando, né, do dia a dia, o que é que costumamos nas feiras adquirir para a nossa alimentação. E se a gente perceber que há alguma deficiência, né, que nós estamos ingerindo, nós estamos na nossa alimentação com pouco cálcio, vamos acrescentar esses alimentos que nós estamos referindo aqui, tá bom? No caso de frutas, a pera, uma pera média fornece 8,3% do cálcio que necessitamos, uma laranja 7,4%, o kiwi 6,1%, se pegamos um kiwi, fatiamos, vamos ter 6,1% do cálcio diário que precisamos. E aí vamos ter na goiaba também, a goiaba, uma xícara de goiaba ali aos pedaços, tem 5% do cálcio que precisamos. Então é importante ter essa ideia, ter essa noção dos alimentos que têm cálcio para que a gente lembre de ingerir esses alimentos, porque eles vão ajudar, particularmente as pessoas idosas. E nós vamos explicar aqui ao longo do programa por quê. A premissa básica é que o cálcio é a base estrutural do osso, né? Então, o cálcio é fundamental para que a gente pense em ossos saudáveis. E qual é a meta diária, Emerson? Quanto que nós precisamos de ingerir, né? Você vai somando aquelas quantidades que os alimentos fornecem para ver quanto que tem. E se nós temos uma ingestão baixa, assim, bem abaixo do que a gente realmente necessita, nós precisamos suplementar. Que as pessoas, vou tomar a vitamina D. Não, toma a vitamina D quem precisa, porque se a pessoa tiver com muita vitamina D e ficar usando suplementação, ela pode ter efeitos, né, prejudicar a sua saúde por conta desse excesso de vitamina D. Então, a necessidade diária é, para adultos de 19 a 50 anos, 1.000 miligramas por dia. 1.000 miligramas por dia. Então, a gente vê esse 1.000 miligramas e aqueles percentuais que eu forneci aqui sobre os alimentos, os respectivos alimentos, você vai fazendo uma base para você ter, nas pessoas entre 19 e 50 anos, uma ingestão de 1.000 miligramas, ou seja, uma quantidade aí de 1.000 miligramas por dia de cálcio. Mulheres acima de 50, então veja que 19 a 50 anos é para todo mundo, homens e mulheres. Acima dos 50 anos, e os homens somente depois dos 70 anos, eles vão ter uma necessidade aumentada, né? Homens a partir dos 70 e mulheres a partir dos 50, a necessidade é de 1.200 miligramas. Então, aumenta um pouco a necessidade, né, do cálcio. Vai aumentar em torno de 20% a quantidade que as pessoas precisam ter para que aumente, então, a sua ingestão de cálcio e fazer a prevenção da osteoporose. Só repassando aqui os principais alimentos, fontes para fazer essa estratégia alimentar, aí nós vamos ter uma quantidade aproximada do cálcio no leite, qualquer tipo. Nós já dissemos isso aqui no programa passado, você lembra? Tanto faz o leite
o leite sem lactose, o leite com a lactose, o leite integral, o leite desnatado, todos esses têm a quantidade adequada, né, independente do tipo, a quantidade de cálcio que ajuda a gente, que é a mesma, né? Ou seja, nós temos para cada 200 ml, 240 miligramas. Então, se nós tomamos 200, veja, para uma necessidade das pessoas de 19 a 50 anos de 1.000 miligramas, se a gente toma um copo, a gente já ingeriu ali 240 miligramas de cálcio. E vamos buscando com os outros alimentos, com as outras coisas que nós já falamos aqui no programa e vamos continuar falando. Iogurte natural fornece um iogurte natural 170 miligramas do cálcio. Desculpe, o iogurte natural de 170 gramas, ele vai oferecer 200 a 250 miligramas de cálcio. Então, no copinho de iogurte, 200 a 250. Então, veja, sempre a gente fazer as contas aí para saber quanto que a gente vai estar, né, ingerindo por dia de cálcio a partir dos alimentos. E aí, chegando aqui naquela meta, até 50 anos de 1.000 miligramas, nas mulheres a partir dos 50 anos, 1.200 miligramas, e nos homens a partir de 70 anos de 1.200 miligramas. Queijo branco, uma fatia de queijo branco, em torno de 40 gramas, vai nos propiciar 200 a 300 miligramas de cálcio. Sardinha com espinha, 100 gramas de sardinha, aproximadamente 380 miligramas de cálcio. Então veja que a sardinha é um alimento rico em cálcio. Couve cozida, uma xícara de couve cozida, 170 miligramas de cálcio. O tofu, nós já falamos aqui, 100 gramas de tofu vai nos fornecer de 200 a 400 miligramas de cálcio. E voltamos a reforçar aqui o que já dissemos, leite sem lactose ou desnatado, eles têm o mesmo teor de cálcio, não importa o tipo do leite, tá? Você só tem que analisar se você pode, por exemplo, se tem intolerância à lactose, teria que ser um leite sem lactose, né? Tem que ver se você tem doença inflamatória intestinal para saber o que ingerir e quanto ingerir. Bebidas vegetais só são equivalentes se fortificadas, né? Elas precisam estar adicionadas para que possa ter o cálcio. E a vitamina D, né? A vitamina D é essencial para a absorção do cálcio, é fundamental. Você está ingerindo cálcio nos alimentos, mas precisa da vitamina D para pegar esse cálcio dos alimentos e levar até os ossos e fazer com que os ossos absorvam, fixem esse cálcio na estrutura do osso, tá? Qual é a meta? 800 a 1.000 unidades internacionais por dia. Ou conforme, olha a importância aqui, níveis séricos. Então, veja só, não é, eu vou tomar vitamina D porque está na moda, minha amiga está tomando, meu amigo está tomando, as pessoas me disseram que eu vou tomar vitamina D. Não, você tem que fazer um exame, de preferência fazer isso sob a orientação médica, faz um exame para ver se efetivamente você tem necessidade de suplementação, tá? E tendo necessidade, por exemplo, desculpe, um parâmetro é 800 a 1.000 unidades da vitamina D. Aí você vai sempre verificar se você tem. O ideal é que você se mantenha no mínimo aí em um valor da sua vitamina D em 30. E se tiver abaixo, você vai fazendo a suplementação. E à medida que você faz a suplementação, periodicamente você dosa, você faz o exame para ver se não está elevando demais, né, a sua vitamina D e, consequentemente, a sua quantidade de cálcio, tá? A exposição solar regular, de 15 a 20 minutos, expondo braços e pernas, ela vai ser fundamental. Então, sempre que você estiver fazendo suplementação, levar em conta isso, que é a questão do sol. Você não pode estar se expondo muito ao sol, porque senão vai produzir a vitamina D e, em consequência, o cálcio em excesso. Mas sempre aquele critério, se você está repondo,
ter mais cuidado e atenção com a exposição ao sol. Mas para que você tenha uma quantidade, um tempo de exposição solar, que as pessoas no consultório me perguntam muito, e aí, vou no dermatologista, diz use filtro solar, e o reumatologista, o clínico, o geriatra, diz, você precisa da exposição ao sol. Nós precisamos aí 15 minutos de sol, expondo braços e pernas, 15 minutos e pronto, por dia, não precisa mais do que isso, tá? Para que você tenha, com a exposição solar, a produção da vitamina D que você necessita e, consequentemente, ter a capacidade de fixar o cálcio que você ingere nos alimentos. Então, fundamental que você tenha essa noção. Peixes gordurosos, já falei aqui do salmão e já falei da sardinha também, são importantes na alimentação. A gema de ovo e os alimentos fortificados, ou seja, aqueles que estão adicionados da vitamina D, ou que estão adicionados do cálcio. Em idosos, pacientes com doença inflamatória intestinal ou uso crônico de corticoide, frequentemente é necessária a suplementação, tá? Então, nesses casos, porque a pessoa com doença inflamatória intestinal tem dificuldade de absorção, então precisa suplementar, e as pessoas que usam corticoide, principalmente que prolongam o uso do corticoide, vão ter necessidade da suplementação com a vitamina D. No caso agora da proteína adequada, sem excesso, o osso contém matriz proteica, colágeno, precisa também, então eu já falei do cálcio, mas tem que também considerar a estrutura proteica. Então, como ingestão de proteína, nós estamos falando aqui da dieta, uma estratégia de alimentação para a prevenção da osteoporose, as pessoas precisam de 1 a 1,2 gramas por quilo por dia. Então, para a questão da proteína. Então, 1 grama a 1,2 gramas por quilo por dia. Então, uma pessoa com 60 quilos, né, 60 gramas. Uma pessoa com 70 quilos, 70 gramas, e assim por diante. E isso particularmente em adultos mais velhos. Então, quais são as fontes de proteína? Onde é que nós vamos ingerir, onde é que nós vamos buscar essas proteínas? Nos ovos, né? Buscar então a ingestão de ovos, isso é muito bom para a questão da suplementação, de você ter na sua dieta ali a quantidade de proteína que você necessita diariamente. Peixes, de uma maneira geral, frangos, laticínios, então nós já falamos aqui da questão do leite, todos os tipos ele tem o cálcio, e além disso tem também a proteína, né? Então nós estamos falando agora da ingestão de proteína como também essencial nesse suporte de prevenção da osteoporose. Leguminosas, né? Então uma baixa ingestão proteica aumenta o risco de fraturas, então tem que ter o cálcio, tem que ter a proteína, mas tem que ter também, tem substâncias que nosso organismo precisa delas, elas têm que estar presentes, elas são micro-oligoelementos, né? Sempre estão em pequenas quantidades, mas elas precisam. Eu falo aqui agora do magnésio, da vitamina K, do fósforo, né? O magnésio tem em sementes, a castanha, o feijão tem magnésio, importante a ingestão, e você, aquela história, quando vai no médico e tal, dosa, particularmente aí nos idosos, para ver como é que está a sua taxa de magnésio. Se tiver baixa, você precisa suplementar. Existem hoje medicamentos que você pode ingerir, né, que é a base de magnésio, né, diversos sais de magnésio, para que você mantenha sua faixa aí normal da presença do magnésio. A vitamina K, que tem em vegetais verdes escuros, tipo couve, tipo brócolis, e o fósforo, que está amplamente presente em alimentos proteicos. Então você está ingestindo lá um frango, um peixe e até mesmo a carne vermelha, que deve ser ingerida sempre em menor quantidade do que o peixe, do que o ovo, do que o frango, ela vai estar fornecendo fósforo também. Então, reduzir fatores que prejudicam o osso. Quais seriam? Eu estava indicando aqui o que você fazer para ter ossos saudáveis, para fortalecer os ossos. Agora, o que não fazer? Cuidado com refrigerantes, principalmente refrigerantes à base de cola.
Então, as Coca-Colas da vida são bastante prejudiciais à saúde sob diversos aspectos, né? E aí tem a questão do diabetes e tudo mais, mas aqui, com relação à estrutura óssea, a Coca-Cola prejudica bastante. Sódio elevado, ingestão de álcool, que particularmente notadamente aqui, o excesso do álcool, quanto mais álcool você usa, o álcool tem um potencial de produzir diversos danos, né? Sobre o fígado, sobre o estômago, sobre o intestino, sobre o sistema nervoso central, e traz esse comprometimento aqui da questão do fortalecimento dos ossos, aí no caso o álcool sendo um produto que vai prejudicar a estrutura óssea. Então, é algo que tem que ser evitado, e nós estamos falando aqui de prevenção da osteoporose. Então, como prevenir? Uma das formas, isso já ajuda, é uma baixa ingestão de álcool, né? Do ideal não ingerir ou ingerir muito pouco. Dietas muito restritivas também podem levar a uma carência. O tabagismo, olha aí, mais um malefício do hábito de fumar. O tabagismo aumenta a perda óssea. Então, depois de dito tudo isso, vamos já chegando aqui ao final da nossa dica, vamos apresentar uma proposta de alimentação para o dia. Então, uma proposta de um dia alimentar. De manhã, leite ou bebida fortificada, aveia ou chia, ou aveia junto com chia, um ovo mexido. Isso já vai estar fornecendo uma quantidade de cálcio adequada para você pela manhã. No almoço, peixe, sardinha ou salmão, arroz integral, feijão, couve refogada. Na hora do lanche, seja pela manhã ou à tarde, iogurte natural vai estar fornecendo o cálcio que você precisa. Castanhas também são importantes, uma pequena quantidade de castanha você ingerir diariamente. Jantar, frango ou tofu, pode fazer uma sopa com legumes variados, uma sopa com legumes e mais como fonte proteica um pedacinho de frango. Salada verde, você pode à noite ter uma salada verde, você vai estar ingerindo a quantidade de cálcio que você necessita. Então, na estratégia complementar, além da alimentação, para além da alimentação, o que é que você precisa também fazer? Fazer exercício com carga, porque esse exercício com carga ajuda a fortalecer tanto a musculatura quanto os ossos. Os ossos se fortalecem em uma caminhada, em um exercício com musculação, tá? Então é importante fazer as mais diversas modalidades aqui, mas lembrar sempre de fazer caminhada, de fazer musculação para fortalecer ossos e músculos. Exposição solar regular, dentro daquele parâmetro que eu já falei aqui. Procurar manter o índice de massa corpórea adequado. Olha, a questão da obesidade é um malefício à saúde das pessoas. Nós temos mais da metade da população em sobrepeso ou em obesidade. E isso é ruim para a saúde das pessoas. Quanto mais a pessoa é obesa, mais ela tem um estado generalizado de inflamação. E aí apresenta uma série de comorbidades, né? Então, é muito importante hoje o controle do peso. As pessoas, eu insisto sempre em dizer, antigamente elas não tinham alimentação e eram emagrecidas. Hoje as pessoas estão comendo muito mal, são os alimentos ultraprocessados, que infelizmente são aqueles que estão lá nas gôndolas de supermercados, oferecendo, saltando aos olhos das pessoas, estimulando as pessoas a comerem aqueles alimentos, né? Muito refrigerante, muito alimento com sal, muito embutido, né? E esses alimentos ultraprocessados são venenos para a população. Elas estão aumentando o peso, elas estão adoecendo e, consequentemente, elas estão matando as pessoas. Então, importante isso. Um outro detalhe, particularmente aí nas pessoas idosas, é avaliar, né, risco fazendo o exame da densitometria, né, quando indicado. Aí o médico vai recomendar, então vamos investigar isso aqui para avaliar a densitometria óssea. Então, os pontos essenciais da nossa dica. Pessoas, né, no caso aqui, mulheres pós-menopausa, atenção redobrada ao cálcio e à vitamina D. Pacientes com doença inflamatória intestinal,
risco aumentado se houver má absorção ou uso de corticoide. Já falamos aqui, né? O uso crônico de corticoide e a doença intestinal que dificulta a absorção, né, desses nutrientes, vai levar a um cuidado, a uma monitorização obrigatória dessas pessoas, tá bom? Espero que tenha sido bastante útil e essa nossa preocupação aqui no programa Fala Pra Mim é sempre passar uma informação útil para todos vocês. Aqui encerramos as nossas dicas de saúde para o programa Fala Pra Mim de hoje. Lembrando que tudo isso fica salvo no nosso canal do YouTube, Dr. Emerson Sergipe. E a partir de agora, em nome do Padre Soares, lá da paróquia São Pedro Pescador, em nome do Padre Anderson, da Catedral, em nome da minha amiga irmã Moraes, do Dom José Palmeira Lessa, do Dom Genivaldo e do Dom Josafá, também em nome do meu amigo Padre Cristiano Silvestre, teremos agora as nossas dicas de educação e cidadania. Em nossa dica de educação e cidadania de hoje, vamos discutir sobre a influência do individualismo e das redes sociais em nosso comportamento de massa. Inclusive, por falar em comportamento de massa, em nosso podcast da próxima segunda-feira, vamos discutir sobre esse tema, né? No caso, vamos falar sobre psicologia social, da questão do comportamento de massa, né? Vamos conversar com a psicóloga Tâmara Manes. E você, então, já está convidado a acompanhar esse tema bastante importante para entendermos, né, o que está acontecendo na sociedade, por que tanta polarização, por que tanta intolerância, por que tanta ação lastreada no ódio, né? Então, precisamos discutir tudo isso, porque não podemos continuar dessa forma. Costumo dizer sempre aqui, dessa forma nós evoluímos para a barbárie. Então, a partir de agora, vamos refletir sobre o Brasil conectado e a impotência coletiva em 2026, né? Nós, no programa Fala Pra Mim, aqui é um fórum de debate, nós estamos discutindo sempre com vocês, todos o sabem, discutindo bastante e chamando a atenção para a importância de termos que refletir sobre os descaminhos do processo civilizatório, né? Aonde vamos chegar? Eu me lembro que no período da pandemia, dizia, depois da pandemia, a coisa vai mudar, as pessoas vão ser mais solidárias, né? Nós vamos ter menos violência e tal. E, infelizmente, a pandemia que levou tantas vidas, né? Ela não teve esse impacto de mudar a vida coletiva, a vida social para melhor. Então nós precisamos entender esse processo, né? O Brasil conectado e a impotência coletiva. Em 2026 nós vamos ter isso atualizado. E como eu gosto sempre de referenciar aqui a nossa fonte, onde é que nós vamos beber na fonte do saber, procurando entender essa realidade, procurando entender, né? Por que é que as coisas acontecem dessa forma em nossa contemporaneidade, né? Nos dias atuais? O que é que está acontecendo? E aí eu vou buscar para a inspiração nessa dica de saúde de hoje, um livro que em 1965, chamado A Lógica da Ação Coletiva, olha o título, muito feliz, A Lógica da Ação Coletiva, vamos entender qual é a lógica, né? Por que as pessoas agem assim? Esse livro foi escrito pelo economista Mancur Olson e ele demonstrou que maiorias têm dificuldade estrutural de se organizar. Então veja, ele vai com base em um estudo, em um trabalho de pesquisa, analisando a sociedade, consultando autores, né, e analisando a realidade, ele mostra que maiorias têm dificuldade estrutural de se organizar. Então veja,
E olha, vamos entender a lógica desse processo. No mundo inteiro, e no Brasil não é diferente, nós vamos trazer o foco aqui muito para o Brasil, nessa nossa dica de hoje, nessa dica de educação e cidadania. E eu gosto sempre de falar aqui, nós vamos partir da assertiva, daquela premissa, né, que é consensuada, que é verdadeira. Nós temos a maioria da população de pessoas empobrecidas. Não há o que contestar. Alguém pode até, por outros interesses ou por ignorância, dizer, não tem esse negócio. A maioria da população é empobrecida. E olha a palavra, empobrecida. É um processo civilizatório que leva ao empobrecimento material de muita gente, de muitas pessoas. E em consequência desse empobrecimento material, desse empobrecimento do acesso à educação de qualidade, né? Não há uma democratização para o povo brasileiro no acesso à educação, né? Pessoas que têm mais posse têm acesso a uma educação com mais qualidade. E isso no tempo, eu me lembro que há 50 anos atrás nós tínhamos escolas públicas de excelente qualidade que atendia a todas as pessoas na sociedade. Hoje nós temos uma educação precarizada para a maioria da população e precisamos lutar por isso. Isso tem que ser, olha aqui já um problema que nós estamos trazendo e levantando, apontando uma solução. Democratização do saber e uma educação de qualidade para todas as pessoas. Não tem como sair. Olha, nós estamos falando da necessidade da ação coletiva. Então, as pessoas estão, ao longo do tempo, se desarticulando desse processo de projeto coletivo, do que é bom para todas as pessoas, né? E elas não estão sabendo, como diz o Mancur Olson, essas pessoas não sabem se articular para que elas possam ter uma vida harmônica em sociedade, uma vida que beneficie a todas as pessoas. Então veja, 60 anos depois que o cara escreveu lá atrás, já falando, ele parece que está falando dos dias de hoje. Por isso que eu estou trazendo essa reflexão para 2026. O Brasil hiperconectado de hoje confirma, com novas cores e novos algoritmos, a atualidade dessa tese do Mancur. Nunca estivemos tão conectados, nunca opinamos tanto, nunca reagimos com tanta velocidade e, paradoxalmente, pasmem, raramente estivemos tão fragmentados. Então, veja, a ideia de que a rede social é inclusiva, de todo mundo está participando, todo mundo está conectado, todo mundo está falando, mas, na realidade, nós nunca estivemos tão fragmentados. É o individualismo que foi implantado na cabeça das pessoas ao longo desse processo. Só pense em você, só queira o que interessa a você. E como vai dizer aqui o Mancuso, nós vamos dizer, quando muito você pega carona nisso aí. Não vá se envolver nesse negócio de luta coletiva, não. Deixa a turma lutar, porque aí quando vem o benefício você pega, né? É o carona, né, dessa coisa. Eu não me envolvo lá, não quero saber de história de coletivo, mas se conseguir eu tô lá, tô me beneficiando também, né? Isso acontece muito, por exemplo, nos movimentos de greve, nas empresas, né? Tem a turma que não participa, que fura, que diz não vou lá, mas quando vem o benefício, quando conseguem nas lutas, com muita dificuldade, uma vez ou outra lá consegue alguma vantagem para a categoria, vai beneficiar a todos. Então, nós estamos nos fragmentando nesse processo, mesmo diante de estar muito conectados, mas nós estamos fragmentados. E por quê? Né? Porque nós estamos diante de uma ilusão de participação. O brasileiro médio participa intensamente do debate público digital. Uma maravilha. Todo mundo dá sua opinião, diz o que pensa, muitas vezes de forma bastante agressiva e principalmente, muitas vezes, de forma não fundamentada, né, numa coisa muito rasa, não quer checar a fonte, a verdade ficou relativizada, né? Tudo é verdade, né? As mentiras mais absurdas, elas vão mobilizar as pessoas como se fosse uma verdade. E as pessoas, diante desse cenário, ainda comenta, compartilha, assina petições online, engaja-se em campanhas, né? A política tornou-se permanente, instantânea, emocional. Todo mundo se acha participando, mas nós nunca estivemos tão
fragmentados. Então, participação nas redes sociais não é organização social. E aí é o que nós vamos explicar agora a partir do estudo do Mancur Olson. Então, ele descreve como problema do carona. É o problema do carona, que assume nova forma nesse contexto e como isso está atual. Como nós temos caronas na nossa sociedade, movidos a partir, inclusive, de um individualismo exacerbado. Então, o engajamento de baixo custo substitui o compromisso estrutural. A indignação viraliza. A mobilização duradoura é rara, quase que inexistente. Enquanto milhões discutem nas redes, grupos organizados, corporativos, financeiros, religiosos, burocráticos, operam com estratégia, de modo contínuo e influência institucional. Então, nós temos pequenos grupos organizados que estão, através desses vários ambientes, corporativo, financeiro, religioso, burocrático, trabalhando a cabeça das pessoas, fazendo com que, na sua racionalidade, elas cada vez mais priorizem o individualismo e essa atitude fragmentada, desagregadora com relação à sociedade. Então, o resultado disso tudo é um desequilíbrio, muito ruído e pouca coordenação. Plataformas, emoção e poder. Para que você entenda esse processo. Vamos falar agora. Então, quem é que está por trás de tudo isso? Quem é que está com o poder? E esse poder, elas conseguem através de quê? De mexer com a mente, de mexer com o coração das pessoas, de mexer com a emoção. Então, essa arquitetura digital, essas plataformas, nada disso é neutro, né? Nada disso é neutro. Existem autores que chamam bastante atenção disso. Shoshana Zuboff alerta todos nós isso. Então, existem pessoas que se dedicam a estudar tudo isso e estão alertando aí a sociedade como um todo, dizendo que nós vivemos sob um regime de extração de dados comportamentais. O algoritmo, né, as plataformas trabalham seus algoritmos, privilegia aquilo que gera engajamento emocional. E o que é que gera engajamento emocional nos dias de hoje? O medo, a raiva, o ódio, o entusiasmo. Então, as plataformas vão mexendo e vão agregando pessoas dentro das bolhas. E o que une, muitas vezes, a ignorância, a desinformação, o medo, a raiva e o entusiasmo. E o que é que essas pessoas fazem? Elas têm alimentado um sentimento de ódio contra as pessoas que não pensem conforme as pessoas dessa bolha pensam. Então, a esfera pública, já tensionada desde a análise de Jürgen Habermas já nos ensinava tudo isso, tornou-se infraestrutura privada. Então, a esfera pública, que deveria agir em função do bem comum, o sentido de existir a esfera pública é produção do bem comum, é produzir a felicidade de todas as pessoas. Desde a Grécia Antiga que já se falava isso. O bem comum tem como objetivo de produção da felicidade de todas as pessoas, fazer justiça distributiva. Mais recentemente, bem mais recentemente do que a civilização grega, o Habermas já nos mostra que essa esfera pública foi dominada pela infraestrutura privada. No Brasil de 2026, isso se traduz... O que é que está acontecendo hoje na sociedade para a gente afirmar que tudo isso está acontecendo? E o modo é isso, no Brasil hiperconectado, o que é que está acontecendo na sociedade? Polarização permanente.
As pessoas estão polarizadas o tempo inteiro. É essa relação do ódio, é a relação do medo, né? Tira-se a fraternidade, tira-se a solidariedade desse processo e é a tirania do medo, do ódio, né? Da polarização permanente. Pensa diferente de mim, então eu odeio. Mobilizações episódicas. Então tem um problema aqui, vamos nos mobilizar agora aqui contra isso. Debate público fragmentado. Essa é a característica. Para se dominar o coletivo, para se dominar o todo, sempre se trabalhou no processo de fragmentação. Eu tenho que ir dividindo, porque eu dividindo eu vou criar pessoas que umas vão pensar contra as outras. Então eu tenho que fragmentar. Ao invés de unir essas pessoas, olha lá, o objetivo, que é um objetivo divino, um objetivo que constrói, né, a estrutura emocional das pessoas, é a perspectiva do bem comum. Vamos construir o bem comum, vamos ser solidários, vamos ser fraternos e vamos construir o bem comum, ou seja, aquilo que é bom para todas as pessoas. O debate público ele é fragmentado nos diversos interesses. Há uma dificuldade de construção de consensos mínimos. Não, acabou-se. E aí eu já crio rótulos, inclusive, né? Ah, essa pessoa é isso, essa pessoa é aquilo, essa pessoa é não sei o quê. E vou criando rótulos. É impressionante como eu escuto hoje isso. As pessoas morrem. Já sabia, pela própria evolução da ciência, que cada vez mais nós temos mais cedo pessoas, às vezes, infartando, pessoas não sei o que. Aí hoje, tudo que faz, aí a pessoa vai explicar por um viés raso, sem profundidade, sem entendimento, sem conhecimento, já vai buscar uma causa. Isso é por conta disso. Pronto, e acabou. E aí se forma a bolha e vai reunindo ali em torno desse pensamento pessoas que pensam daquele jeito. Isso é muito ruim. A sociedade reage em ondas sucessivas de indignação, mas carece de mecanismos de coordenação estável. A tradição brasileira, vamos conversar agora, trazendo mais ainda para o Brasil, especificando, nós estamos aprofundando cada vez mais. Isso está acontecendo no mundo todo, mas trazendo aqui a particularidade do nosso país, a tradição brasileira e o bloqueio estrutural. O problema, contudo, não começa nas plataformas. Importante entendermos isso. O Raimundo Faoro, que nós já discutimos aqui em outros programas, um escritor brasileiro, já identificava a força de um estamento burocrático historicamente organizado, né? Então é a história da dominação do que é público. Então a estrutura de Estado que foi criada para produzir o bem comum, mas quem detém o poder econômico diz: nós precisamos controlar essa estrutura a nosso serviço e ao nosso bem, e em detrimento da maioria da população que está empobrecendo nesse processo. Sérgio Buarque de Holanda, que é outro autor brasileiro, outro escritor brasileiro, é importante sempre a gente trazer essa referência das fontes, descreveu o personalismo como traço construtivo da nossa formação social. Então isso não é de graça. Isso vai acontecendo porque vai sendo construído, implantado, colocado na cabeça das pessoas. Olha, só pense em você, só olhe para o seu umbigo. E aí, quando você tem uma porção de pessoas empobrecidas, com muitas necessidades na vida, e que ela não tem um entendimento da força da ação coletiva e imagina que pode resolver as coisas só pensando nela, e aí tem os desvios, né? Tem gente que, eu tenho que resolver meu problema, aí tem gente que vai mentir, vai roubar, vai matar, vai falsear todas as suas ações, enfim, isso é muito ruim, isso degenera a sociedade. Gessé Souza, que é outro historiador, sociólogo, outra pessoa que estuda muito a questão das classes sociais, da evolução do processo civilizatório aqui no Brasil, aponta a reprodução simbólica das hierarquias. Então o Estado é dominado, a estrutura burocrática pública é dominada por quem tem o poder econômico. Sempre foi assim na colônia, foi assim na época da monarquia, foi assim, continua sendo assim na República até os dias atuais, e nós precisamos entender e mudar esse processo na perspectiva de quê? Do bem comum. A tecnologia, nos tempos atuais, apenas intensifica aquilo que já existia. O que é que existia ao longo do Brasil, em qualquer fase da nossa história que a gente viu, desde a invasão aqui do nosso país, lá no século XVI,
no início do século XVI, o que é que nós temos nos caracterizando nesse processo civilizatório? Isso é real. Desigualdade, personalismo, que é importante esse personalismo para que as pessoas não queiram resolver as coisas pelo coletivo, vai ser sempre responder vamos chegar no individualismo exacerbado dos dias de hoje. A baixa confiança institucional, as pessoas vão estar sempre desconfiando das instituições públicas e, no fundo, elas estão a serviço, né, de reprodução desse modelo de processo civilizatório que concentra a renda, que é injusto socialmente, que não faz justiça distributiva. Quando maiorias são socialmente fragmentadas e economicamente, como é que eu vou dominar a maioria? Se a maioria do povo se revoltar, tomar consciência de tudo isso que tem, fica complicado para a gente, para a minoria que está dominando. Então, no caso aqui agora, como é que se conduz essa população? Como é que eu vou acalmar a indignação, a revolta? Como é que eu vou contornar tudo isso e manter essas pessoas, né, nesse estado de ignorância e sem compreender a sua realidade? Quando maiorias são socialmente fragmentadas. Então, fragmenta, divide, cada uma vai para uma bolha, cada pessoa vai para uma bolha, vai estar ali pensando. E essa maioria, elas são socialmente fragmentadas e economicamente desiguais. Muita desigualdade social. E aí, nesse cenário, a ação coletiva torna-se ainda mais difícil, porque as pessoas vão pensando, primeiro o meu, né? Vou tentar me salvar e salve-se quem puder vir esse ambiente, que é ruim para a maioria da população necessitada, empobrecida. O ambiente digital amplifica ruídos e acelera conflitos, mas não resolve a estrutura, não resolve os problemas estruturantes, né? Isso tudo, então, o que é que faz? Qual é a consequência no Brasil de hoje? A democracia sob tensão. Porque democracia exige organização, continuidade e mediação institucional de um Estado forte, que tem controle interno, que tem controle externo. E quando tudo isso vai sendo perdido para essa minoria que controla o poder político e desestrutura, fragmenta a sociedade, exige capacidade de transformar demandas difusas em agenda estruturada. É muito sério isso que nós estamos falando aqui. A maioria da população não está acostumada a ouvir isso no rádio, ler nos jornais, ver na televisão, não, porque a tendência é alienante. É que as pessoas como, não, tudo isso está bom, é assim mesmo, né? As pessoas são pobres porque tem que ser pobre, muita gente aqui do povo é pobre porque é preguiçoso, né? Porque não quis estudar, e vai colocando essas coisas. Olha, você, nesse cenário todo, que não tem uma boa educação, que não tem oferta de emprego, que não tem nada, você tem que ser empreendedor, ser patrão de você mesmo. Não queira ser esse negócio de emprego. Claro, quem controla esse processo sabe que o desemprego vai aumentando cada vez mais na sociedade. Então, para que as pessoas não se revoltem, eu vou dizer que esse desempregado, esse desalentado agora, ele é empreendedor, né? Ele pode ser patrão dele próprio. E vai uma pessoa sobre a qual se nega sempre, cada vez mais, se nega direitos. Então, o Brasil, 2026, enfrenta um dilema. Tem uma cidadania expressiva, mas pouco organizada, tem mobilizações virais mais frágeis, tem indignação, mas dificuldade de institucionalização. Enquanto isso, interesses concentrados seguem operando de forma racional e coordenada, exatamente como previu o Mancur Olson. O desafio, portanto, o problema não é excesso de voz, é escassez de coordenação. O país, e não tem que buscar salvadores, não existe salvadores aqui na terra, nessa pátria, né? Nesse país, pessoas. Não podemos pensar que existem pessoas que vão chegar aqui nessa nossa contemporaneidade e vão salvar as pessoas, vai resolver. Não, o país precisa reconstruir pontes entre mobilização digital e organização concreta. Partidos mais programáticos, associações civis mais estruturadas, educação midiática sempre a serviço do bem comum, regulação transparente das plataformas, elas precisam ser regulamentadas. Sem isso, continuaremos vivendo a contradição do nosso tempo. Uma sociedade que fala muito, reage muito, mas transforma pouco. E vamos continuando nesse processo crescente da desigualdade social.
Talvez a grande tarefa democrática do Brasil contemporâneo não seja apenas ampliar a participação, mas recuperar a capacidade de agir coletivamente com estratégia, permanência e horizonte comum. Que viva o bem comum. E aqui encerramos o programa Fala Pra Mim. Aguardo vocês no próximo sábado e aí, antes do próximo sábado, nós teremos na segunda-feira o papo com a psicóloga Tâmara Maniz sobre comportamento de massa, sobre tudo isso que conversamos aqui. Fiquem em paz, fiquem com Deus. Estamos encerrando o Fala Pra Mim deste sábado com a apresentação do Dr. Emerson. Fala Pra Mim é um oferecimento da Clínica Dermoestética e Apis Tecnologia e Comunicação. Até o próximo sábado e obrigado pela sua audiência.